Jesus,
Jesus, né? Nós sabemos que hoje é o culto da Fundação Reviver, né? Em prol da Fundação Reviver, né? Aleluia, Jesus. Ali daqueles asilos ali, né? Daquele Sarutaiá, onde tem aqueles velhinhos, aqueles senhores ali, que muitas vezes estão acamados, né? Aleluia, Jesus. Muitas vezes seus filhos ali, né? Aleluia, Jesus. Levaram eles ali, né? Para a Fundação, aleluia, Jesus. Nós sabemos, né? Que aqui muitas pessoas conhecem ali, né? O Sarutaiá ali, né? Ali a casa de repouso ali dos idosos. Ali onde são levados ali, são muito bem cuidados, aleluia, Jesus. São bem tratados, né, irmão? Aleluia, Jesus, um lugar maravilhoso. Aleluia, Jesus. Muitas vezes os filhos abandonam, não quer saber do seu pai, da sua mãe. E ali a igreja ali, né, recolhe aquelas pessoas de idade e leva para ele para cuidar. Mas para isso precisa de custo, né, de gastos. E muitas vezes, através das nossas ofertas, nossos votos, nossas ajudas, né, ajudar ali na Fundação Reviver. E ali vai tudo para ali, né, irmão? Aleluia, Jesus. Muitas vezes a gente se encontra, né, aleluia, Jesus, triste, abatido. Aleluia, Jesus, nós vamos se pegar com Deus, né? Muitas vezes assim, né, os filhos, aleluia, Jesus, hoje assim está muito desamor, né, no meio dos filhos, das filhas, aleluia, Jesus. Às vezes suas mães ficam de idade, não quer saber de ajudar, não quer saber de cuidar. Não, mas nós sabemos, né, aleluia, Jesus, que muitas vezes a mãe carrega o filho logo meio na barriga, muitas vezes a mãe deixa de comer para dar para os seus filhos, né, aleluia, Jesus. E quando chega na idade, chega num patamar que tá, às vezes já está formado, tem seu bom salário, tem seu bom emprego, aí seu pai está doente, sua mãe está dentro, jogado na cama, não quer saber de cuidar, né? Aleluia, Jesus, tem que ver muito isso aí, né? As pessoas de idade muito jogadas nas ruas, né? Aleluia, Jesus, porque o desamor acabou, né? Aleluia, Jesus, glória a Deus, mas assim, feliz daquela mãe, daquele pai, daquele filho, que os filhos estão cuidando dos pais no leito, na cama, que nós saímos para fazer visita, tem muitas pessoas de idade jogadas nos leitos, na cama, às vezes está sem comer, ali está todo sujo, irmão, ali, né, chorando, pedindo assim socorro, muitas vezes até pagando, não tem ninguém, não acha ninguém para fazer, né, aleluia, Jesus, por isso vamos valorizar, né, você que tem sua mãe, seu pai, valorize, cuide, né, cuide dele, aleluia, cuide dela, até o fim, né, aleluia, Jesus, até o que o Senhor quiser recolher, né, irmão, aleluia, Jesus, porque é triste, né, aleluia, Jesus, e assim, né, você passa mais um recadinho sábado, vai ser o culto em favor das crianças, né? É o culto das crianças. Até se puder me ajudar, quem quiser vir também, vem, irmão, traga seus filhos, traga os netos. E os irmãos também vêm, né? Assistir um culto também, que é maravilhoso, né? Então as crianças, né? Aleluia, Jesus. E assim não está passando para o céu do Senhor, e vai dar para o jantar do Senhor, né? Toda a igreja se põe de pé, vamos receber o céu do Senhor, né? Aleluia, Jesus. Com as palmas bem alegres para Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus Santo, Deus poderoso. Receber o Senhor, né? Para essa palavra do Senhor. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus maravilhoso, aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus Santo, Deus poderoso. Deus maravilhoso. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, pode sentar, meus amados. Estamos motivados a agradecer a Deus. Ele assim nos orientou. O agradecimento, sabemos que é o sacrifício que Deus mais se agrada, é a fraternidade, agradecimento e louvor. Segundo Paulo no Novo Testamento, o sacrifício que Deus mais se agrada e quando Deus se agrada, é claro que Ele está justamente contente conosco. A palavra agradar significa estar contente. A palavra de Deus. Quero já convidar minha esposa para a sua participação, para que
Daqui a pouco iremos meditar na palavra de Deus, a palavra que é acima dos céus, abaixo da terra, por cima da terra. E todos os dados está ao efeito pleno da palavra de Deus. A palavra é boa. A palavra é suficiente para nos abastecer constante, nos instruir a palavra de Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja da Santa Paz. Aleluia. Igreja, vamos louvar o 46 da cristã. Toda a igreja junta pode acompanhar com palmas. Então, o nome do Senhor. Glória Santo. 46 da cristã. Quem souber, glória a Deus. Nos ajude. É o hino número 46 da cristã. Quem conhece um sinal assim com as mãos? Quem conhece? Não conhece? Então já conhece. O título é um pendão real. Um pendão real. Está pronto, irmão? Irmão Marcelino, está pronto? Tá. Lógico. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus, é um pendão real. Cante. Pendão real, não sempre correr, após soprando ser. Corajosos em tudo, achando para ser. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alterguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Transformado já os primeiros batalhões, o grande sonhador. Declarai os sonhos para os famílias, amantes em tempo, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alterguei seu pendão, firme sempre até morrer. Receio sentir no seu coração e pra você mostrar. Não cederá ao eternidade que Cristo tem pra nós. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Em alterguei seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais, ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinar. Com valor, sem temor, com Cristo prontos a sofrer. Em alterguei seu pendão, firme sempre até morrer. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito o nome do Senhor. Igreja, antes de fazer uma oração pela igreja, pelos doentes, pelos aflitos, por todos
dos homens. Eu quero que a igreja medite aqui no livro 1 Timóteo 2. Tem como abrir sua Bíblia, 1 Timóteo 2, antes de nós orar, deixar um versículo para a meditação da igreja, do 1 até o 3. 1 Timóteo 2, aleluia. Para nós meditar nessa noite e orar por todos, que a palavra do Senhor nos ensina a orar por todos os homens. Se é o Senhor que está falando, então nós temos que praticar, porque é o Senhor que dá essa ordem, aleluia. Aqui em 1 Timóteo 2 fala dessa maneira: devemos fazer orações por todos os homens, admoesto-te, pois antes de tudo que se passa, depreciações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e assossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Glória a Deus, Santo Senhor. Porque muitas vezes tem pessoas que só... eu oro só pelaquela classe de pessoa. Eu só oro por... Não, o Senhor está falando que é orar por todos os seis, todos que estão em eminência, porque se eles estão lá, porque foi o Senhor que deu essa... Tudo é o Senhor. Não tem ninguém, igreja, que esteja acima de Deus. Se alguém tem aquele cargo, é porque o Senhor concedeu. Até um dia ninguém sabe, mas tudo é o Senhor. Então, muitas vezes nós queremos orar por aquele, por aquele outro. Eu estava ouvindo aqui a serva do Senhor orando pelas vidas que estão ali na Reviver, né? Ainda temos graças a Deus que tem pessoas com coração bom para receber, e tem muitas pessoas necessitadas para ir para lá, porque a gente vê situações difíceis, servos de Deus e servas de Deus vivendo muito dificilmente. Então mas a gente ora por todos, aqueles que estão em cima no palácio e aqueles que estão no casebre, porque todos são filhos de Deus. A palavra do Senhor diz: só é filho de Deus aqueles que aceitaram Cristo, mas eles são criatura. Muitos ainda não conhecem o Senhor. Só se torna filho de Deus quando você aceita Cristo como seu Senhor e Salvador da sua alma. Enquanto você não aceitar, ainda é criatura de Deus. Mas o Senhor está falando na sua palavra: orai por todos. Então vamos nessa noite orar pelas autoridades, orar pelas vidas, pelos necessitados, pelos aqueles que estão precisando do socorro e da misericórdia do Senhor. Glorioso Deus, bendito aqui está a tua igreja. E nessa noite, meu Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui, meu Pai, para te glorificar e bendizer. Eu também, Jesus, quero te apresentar aqueles que são, meu Pai, no leito de dor. Tem homens e mulheres, Senhor, nessa noite, respirando por um aparelho, Jesus amado. Mas nós estamos aqui, Jesus querido, porque o Senhor nos concedeu graça e força. Santo Deus de Israel, vai visitando aqueles que somos casebre, nas ruas, Senhor. Poderoso, tu conhece. Muitas vezes, Senhor, nós queremos, Jesus amado, Pai amado, orar por aqueles, Senhor amado, que são nossos melhores amigos, nossos irmãos. Mas a tua palavra diz: orai por todos, que todos necessitam do teu socorro. Todos necessitam da tua presença, da tua misericórdia. Tem homens e mulheres, Senhor, que moram numa mansão, mas não tem, Senhor, a alegria do Espírito Santo. Precisa de ti, Jesus, é te encontra aquele homem. Vai de Jesus daquela mulher, Senhor, mesmo se dá aqueles que estão, meu Pai, morando no pior casebre, mas o que te aceitar como Senhor e Salvador. Meu Deus, tu conhece cada alma, cada vida do teu Senhor que criou. E nessa noite eu te peço pela tua igreja, pelos teus servos, Senhor, pelos ministros, todos que fazem a tua obra, os evangelistas. Bendito seja o teu nome, Senhor, os jovens, crianças. Poderoso Santo, venha nos guardar, nos livrar e viver nos braços de morte. Meu Deus e meu Pai, eu te entrego cada autoridade nas suas mãos. Eu entrego nas suas mãos porque tu és santo e poderoso para fazer e realizar
Dá sabedoria a esses homens, Senhor. Dá entendimento para que eles venham, Senhor, trabalhar com justiça e fazer aquilo que é muito agradável aos seus olhos, Jesus amado. Eu também te apresento aqueles que são buscados, Senhor. Eu te apresento aqueles, Senhor, que precisam da tua misericórdia. Meu Deus e meu Pai, guarda os pastores, os obreiros, os presbíteros, as obreiras da tua casa, os colaboradores, Senhor. Todos que fazem a tua obra, Pai amado, faz o bagulho de obra. E abençoa, meu Pai, esse culto nessa noite. O teu servo que vai trazer a tua palavra. Mas somente teu querer, somente a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a estar na tua presença. Nos ajuda a fazer o teu querer, Senhor, fazer a tua vontade. Não a nossa, Pai amado. Nos guia, Senhor, dá sabedoria a cada filho teu, a cada serva tua. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, irmãos, estamos de pé, vamos para meditar na palavra de Deus. Temos como hoje também curso de doutrina e ensinamento. Para que serve ensinamento? Para viver. Melhor. Para viver, tirar o jugo pesado, religioso, e viver na liberdade da graça de Deus. Para isso que é ensinamento. O ensinamento é isto, para tirar o jugo pesado. Aonde está o jugo pesado na lei? Na Bíblia? O jugo da lei. Mas eu não conheço a lei na Bíblia. Precisa conhecer pelo menos um pouco. Para não pensar que está indo para frente, está voltando ao contrário. Cristo, após a ressurreição, ele deu uma ordem imperativa, dizendo: ide e ensinai. E também discipular, acompanhar e fazer avaliação aquilo que foi ensinado e referente a algo que alguém aprendeu ou ouviu e não aprendeu. E é indispensável que haja esta disciplina em nossos corações. Sabe disto? Um exemplo. Tem a doutrina mais fácil de se compreender. Não existe na Bíblia? Então precisamos aprender, não é? Existe na Bíblia a doutrina do arrebatamento. Existe a doutrina sobre anjos. Doutrina sobre o pecado. Doutrina sobre o inimigo, doutrina sobre o arrebatamento, doutrina sobre o milênio, doutrina sobre a chegada da Nova Jerusalém. E referente a essas doutrinas, existe na Bíblia Sagrada a doutrina mais fácil de se compreender e viver. Estão compreendendo? Glória a Deus. Quando você tem algo que facilita, automaticamente você se sente mais feliz. Mais alegre, algo que pressiona. Já está falando, pressiona, não é? Deixa a pessoa oprimida e não condiz com a palavra de Deus. Ou o que Jesus disse. Eu vos descansarei. Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Na área religiosa, se nós não olhar bem na palavra, a gente fica preso nela. Sabe que é algo perigoso isso na vida, é religiosidade? O religioso, ele só olha a aparência. Só olha a aparência, irmão. Está compreendendo?
Edson. E sabe, quem vive na aparência nunca sai do pecado. Nunca. E nós estamos num tempo não de exercer juízo, mas de observar. Como observadores das coisas, para que não vivamos pecando constantemente. Glória a Deus. Isso é uma realidade. Hoje, às vezes é isso, não é? A gente comenta algumas coisas sobre Cristo e algumas pessoas ficam meio pensando o contrário. Já tivemos um comentário aqui. Se Jesus chegar nesta noite pessoalmente na igreja, usando uma cultura judaica, a igreja está pronta para recebê-lo ou ignorar? Isso que é doutrina. Estou compreendendo? Quem está compreendendo? Glória a Deus. Quem conhece cultura judaica? Ninguém? Hoje os homens usam terno, não é? Gravata também. Mas eles têm uma cultura de não tirar a barba. Por isso que eu estou perguntando, se Jesus chegar aqui com a cultura judaica, será que vamos ignorar ou vamos apoiá-lo? Os que têm conhecimento não visa julgamento por aparência. E os que não têm estão aprisionados nisto. E o pecado constante na vida. Tem alguém dizer que barba é pecado. É pecado ou não? Não. É ou não? É. Quer dizer que se muitos dizem que é pecado, então é uma contradição dizer que Deus fez o rosto, Satanás fez a barba. Tem sentido, irmão Marcelino? Se é pecado, o diabo. Pecado é do diabo. Agora, estão compreendendo a situação grave que a gente observa em muitas pessoas e para eles é uma visão doutrinária, mas não é pecaminosa. Principalmente nesse tempo da plenitude da graça de Deus. E Ele salva por bondade, sempre foi bondade. E não por aparência exterior. Um exemplo. Segundo a Bíblia Sagrada, na Bíblia existe a lei, Deus deu a Moisés, e existe a graça, que é a revelação do princípio e vai eternamente. Mas quem veio primeiro, foi a lei ou a graça? Graça. Vamos avaliando isso. Aí nós precisamos, irmãos, porque eu estou repetindo, quando a pessoa se torna muito confiante naquilo que ela faz, a glória é para ela, não é para Deus. Essa é a questão da doutrina. Hoje é um tal de fazer para receber e a Bíblia não diz isso em lugar nenhum, principalmente no Novo Testamento. É só receber e glorificar a Deus. Sim, ó. Só revestindo. Por quê? Quando você compreende a palavra contrária, o pecado da soberba está presente, ele não sai. Só sairá se a pessoa reconhecer a palavra. Por isso que eu estou fazendo a pergunta. Quem veio primeiro? Foi a lei ou foi a graça? Pode participar, não é? Isso foi a... Para ver, sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? É doutrinária. Qual a posição da igreja com Cristo e Cristo na igreja? Deus está irado com a igreja ou ele tem prazer na igreja?
Prazer. E eu tenho esse direito de saber da minha vida com Deus, dentro dos parâmetros da palavra. E eu tenho o direito de saber se Deus está irado comigo ou se Ele está contente comigo. Mas esta doutrina, ela é passada e deve ser recebida por toda a igreja. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele não brinca de ser alegre, também não brinca de ficar irado. Qual é a nossa posição hoje? Então, precisamos de doutrina ou não precisamos? A doutrina, ela não salva, mas ela conserva os salvos. E quando a pessoa distorce a palavra, ela distorce para a sua própria perdição. Aí, então, eu tenho o direito de repetir as mesmas frases. É um direito que ele assiste. É um direito que assiste à igreja. Se Deus está contente com os que recebem a sua palavra de coração, ou Ele está irado. Qual é a visão doutrinária da igreja? Que a igreja não são as quatro paredes, são? Quem é a igreja? Lá em Atos 17, versículo 24, diz a Bíblia que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Atos 7 também, 48, fala, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Então, o templo da glória de Deus somos nós. Glória a Deus. Biblicamente falando. Porque Ele habita naquilo que Ele fez. Que algo condiz com Jesus. Eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Sou manso e humilde de, e adquirirei o quê? Descanso. Tranquilidade na vida espiritual. Mesmo problemas familiares, físico, assim por diante, espiritual, social. Mas nós temos aqui uma informação dentro da palavra, o que é a palavra e quem somos nós, o significado da lei e o significado da graça. Senão a gente fica voando. Sabia disso? Vamos avaliar em Gálatas 3,17, abra as nossas Bíblias. Glória a Deus. E 18 também. A Epístola aos Gálatas. Já uma igreja estrangeira, Paulo demonstrando as igrejas, e o ministério dos apóstolos eram iguais. Você já viu alguém dizer, cada um tem uma maneira de pregar? Isso não é bíblico. O que é bíblico é todos ter a mesma visão na palavra dele, o Senhor, nosso amado Deus. A Epístola aos Gálatas, glorificado é o nome do Senhor da glória. Já encontraram? Vão procurando até encontrar. Gálatas está depois de 2 Coríntios. Aqui depois é o livro de Gálatas. São palavras doutrinárias que são doutrinas. Doutrina não é costume, doutrina. É doutrina, está entendendo? Esse capítulo 17, o capítulo 3, versículo 17. É capítulo 4. É bom que os irmãos leiam tudo. Não agora, mas eu quero essa leitura com doutrina. Doutrina é um culto executivo. Chegar à conclusão das coisas exatas.
Aqui no capítulo 17, a pergunta que foi feita, 17 está a resposta. No versículo 17 está a resposta, se foi a lei que veio primeiro, se foi a graça. Para os irmãos que não descobriram que primeiro foi a graça, leia com cuidado, e não foi a lei que veio primeiro. A lei trouxe a repreensão de Deus sobre a desobediência de Israel, a graça harmoniza sobre a humanidade. Os que recebem a palavra, olha o que diz aqui. Mas digo isto que, tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, e a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a. promessa. Então, o que veio primeiro foi a lei ou a graça? A graça. Aí precisamos compreender a conduta exata para vivermos filhos. Versículo 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Eu não sei o que cabe na cabeça de muitos pregadores, crentes, eu vou fazer para Deus me dar. Precisa que desinverte essa coisa. A coisa que é gratuitamente é você ser beneficiado com um presente assim, toma. Crê, toma. Então a inversão de valor é muito grande. Mas eu quero voltar aqui ao versículo 10, capítulo, versículos 9 e 10 de Gálatas mesmo, diz aqui a palavra. Diz só Deus que são da fé, são benditos com o crente Abraão. Agora, versículo 10. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da. Por isso que eu fiz a pergunta para a igreja: Deus está contente conosco ou está irado? Porque quando é maldição, a ira de Deus escorrega. E é importante sabermos disso. Olha o que diz a palavra de Deus: estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro para fazermos. É bom que aprendamos e meditamos e vivamos melhor. Agora, quando ficando no versículo de Moisés, que quem deu essa lei foi Moisés, versículo 10. Está lá em Deuteronômio, capítulo 27, verso 26, para a memória. Moisés recebeu a lei e exerceu a lei. É bom prestar minha atenção. Por que Moisés recebeu a lei? Por ignorância do povo. Eu quero analisar aqui, vamos para o livro de Gênesis 12. Depois voltaremos aqui novamente, esse complemento que está ligado lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. A melhor maneira é um ajuntamento para a riqueza em Cristo. A melhor maneira de servir a Deus é o nosso ajuntamento consagratório a Deus. Vim para a igreja como abençoados. Sair da igreja como abençoados. Estar debaixo do monte de coberta, abençoado. Em cima do monte da oração, abençoado. Foi recente ouvir coisas que a pessoa precisa aprender para não falar. Agora recente. Mas se Jesus vir no inverno, a gente fica tudo perdido em casa. É uma expressão de loucura. E quantas vezes eu já ouvi pessoas pregar isso? É um desespero, quer dizer que é salvo agora, vem um frio, a salvação sumiu.
Chegou o calor, salvou seu voto de novo. Não tem nenhuma conexão bíblica, estão compreendendo? Então, quando a pessoa não compreende a palavra, ela começa a criar na mesma coisas que Jesus chama de loucura. Salvo é salvo. Uma jovem se banhava louvando. E o pai dela dizia: ô minha filha, não louva a Deus louvando, não, você está despido tomando banho, mas lá está a salvação. Você aprende cada coisa, irmãos. Precisa aprender ou não? É terrível as ironias que aparecem, irmão. Parece que Deus é um Deus de brincadeira, de salvação, salva no frio, tira a salvação quando está no frio, como eu já disse, né? Salva, depois vem o calor, ele torna a trazer a salvação. Quando está se banhando, então ele tira a salvação, vestiu novamente, vem a salvação. É um desastre. E isso não tem, por isso que às vezes a igreja não responde a pergunta exata que a plenitude do Espírito de Deus nos dá. Olha o que diz aqui a palavra, quando nós lemos no capítulo 12 de Gênesis. 12, primeiro até o 3, aqui a palavra, irmão Edson, vai ler para nós. Gênesis, capítulo, lá no princípio, né? Capítulo 12. Que a nossa firmeza de segurança, como exemplo que Deus deu a todos nós. Esta boa palavra. O povo brinca muito com a salvação, né? Não, chegou o momento, saiu a salvação, voltou a salvação de novo. É versículo 12, capítulo 12, versículo 1 ao 3. O irmão Edson quiser fazer a leitura e a gente acompanhar. É escrito assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da tua casa, de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe quantas promessas tem nesse versículo? 7. Só nesse versículo 2 e 3. 1 ao 3. Deus chama Abraão e faz quantas promessas? Vocês, se quiserem chegar em casa e conferir, é 7 mesmo. Te mostrarei a terra. Farei de ti uma grande nação. Engrandecerei o teu nome soberanamente. Veja bem. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te. E a 7ª promessa é: e em ti serão benditas todas as famílias de graça ou por obras? Graça. Hã? Deus nunca falou com Abraão: faz uma campanha aí para que eu te dou um pedaço de terra para você. Faz outro compromisso que eu te darei um pedaço de mais uma herança para Isaac. E mais outro compromisso eu te darei para Jacó. E outro compromisso eu te darei para todas as famílias da terra. Não existem essas frases, nessas expressões. Por isso que está no contexto da história, quando nós lemos, de Deus pretendendo salvar os cristãos pela fé, deu gratuitamente a Abraão, que são 7 promessas. E nessas promessas é que Deus revelou a salvação antes de obras. Antes, está compreendendo? Quando essas promessas surgiram, quantas pessoas existiam no ministério de Abraão?
duas. Abraão e um com 75 anos, no caso de Abraão, e Sara com 65. Pronto, um casal de idosos, agora sendo beneficiados no presente e também no futuro. E mediante essa promessa nasceu quem? Isso. Depois de Isaac nasceu quem mais? Jacó. Jacó é filho de Isaac. Jacó da promessa. Nasceu Jacó, nasceu Esaú, mas Esaú, abri aqui um parênteses sobre isso. Os irmãos sabiam, está escrito na escritura, lá no capítulo 26, 27, eu vou dizer, começando no versículo 27, que Esaú era o mais velho, não é assim? Mas não era Esaú que era o mais velho. O mais velho era Jacó, que era a sequência da bênção. Sabe por quê? Porque Esaú e Jacó eram dois irmãos gêmeos ilegítimos. Demorou tempo para a medicina descobrir biologicamente falando. Quando surgem duas crianças nascem, uma diferente da outra, a que nasce por último é a mais nova, a mais velha. E o que nasce primeiro é o mais, está compreendendo, mais novo. Então, quem nasceu primeiro foi já Esaú. E nasceu já peludo, com uma cor já diferente, olhando mais para o alemão, porque os filhos gêmeos ilegítimos, eles são gerados em duas plancetas. Primeiro a planceta de cima gerou Esaú. Depois veio a planceta de baixo, gerou Jacó. Está compreendendo? Não, a placenta de cima que gerou Ajude aí. Jacó e a placenta de baixo Esaú. Esaú, exatamente. Então, que foi gerado na placenta de baixo, nasceu isto. E o que foi gerado primeiro na placenta de cima, nasceu por último. Então, mais velho era Jacó ou Esaú? Jacó. Acho que não entenderam ainda. Então, Jacó está aqui no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 22, Deus falando com Moisés: diga a Faraó, Israel é o meu primogênito. Quem é Israel? Jacó. Isso. E com isto a promessa continuou em pauta. A nação foi aumentando até completou, ou seja, o povo foi multiplicando até completou uma nação lá na terra do Egito. Mas debaixo da... Debaixo da... Sabe o que eu estou comentando, irmão? Porque a igreja precisa se firmar em doutrina. Às vezes vem uma outra pessoa, não é um descaso, mas a gente observa muito. Aparece uma pessoa para uma coisa tão desorientada que aquilo que a pessoa aprendeu, se ela não tiver firmeza no que aprendeu, ela volta a oscilar. Se vê muito isso. Se não dá graças a Deus que tem o segundo dirigente com a mente aberta. Creio que o primeiro também. Para ter uma firmeza de palavra na igreja. Chega um, dá cada grito, cada coisa, receba, tal, está aqui, tua bênção, tá, e assim por diante. E vira aquela parcialidade. E a doutrina, ela é uma só.
Se Deus falou com Abraão, sim ou não, Joel? Se Deus falou com Abraão exclusivamente de graça, todo pregador, seja irmão ou irmã, precisa pregar a mesma doutrina, porque essa doutrina ela é confirmada pelos anjos, é confirmada pelos profetas e pelos apóstolos. E fundamentado todos num só alicerce que é Jesus. E não o contrário, fica uma coisa vacilante. E isso é preocupante, porque quando nós não temos um padrão ético de doutrina, geralmente a igreja ela é tão honrada por Deus que a igreja é um corpo de autoridade. Vou dar um exemplo. Um irmão, alguém apanha o irmão errando. Aí aquele irmão, ou aquele irmão aconselha aquele irmão, e ele não aceitou o conselho. Aí aquele irmão conselheiro chama mais outro irmão para ir aquele irmão aconselhar que ele está errado. Ele também não aceita. Agora, qual é a atitude? Levar a igreja para resolver, ouvir o irmão. Isso aí já é autoridade. A igreja é uma honra muito grande de Deus, não despreze não. Não despreze não, porque na hora que seja o momento de você falar, fala na presença, tudo é na presença de Deus. Estou falando, fala de acordo que agrada a Deus. Agora, se aquele irmão já é demonstrado pelo terceiro conselho, é a igreja. Se ele se humilhar perante a igreja, toda a igreja tem essa incumbência de perdoá-lo. Compreenderam o ensinamento aqui? Agora, se aparecer um membro no meio da igreja que não concordar com o perdão porque ele se arrependeu, essa pessoa que não perdoar, ela já está vencida pelo diabo. Coisa séria. Quem sabe disso? Então, agora eu fico alegre a embate, as igrejas irmãs também ficam. Deus vai fazer um juntamento de homens e mulheres e colocar tanta honra capacitada para fazer julgamento aqui mesmo. Aí ele disse esse perdão que é ligado na terra, ele é ligado no céu. Mas se o homem for destinado e resistir o conselho da igreja, então ele ficará separado da comunidade, pode ser um dia ou um ano, até que se arrependa. Mas a igreja fica posicionada, quando o irmão se arrepender, liberar o... Mas essa responsabilidade é nossa só, irmão? Em mim do irmão? De que essa responsabilidade? Então, o ensinamento, ele coloca a igreja em uma honra plena dada por Deus. Por isso que temos que ouvir, considerá-lo e recebê-lo a palavra. Eu sou membros todos nós somos do corpo de Cristo, Jesus. E relacionado àquela promessa que Deus fez a Abraão, a promessa de investir. Hoje é uma preocupação. Vou fazer, vou terminar, terminei, fiz. Já falei, mostrei na Bíblia que não existe campanha de oração. Existe perseverança em oração. Fui fazer uma campanha de oração, terminou. Você terminou, agora foi sua. Quero até dar um exemplo disso. Perseverai. Não existe fazer 3 ou 4 o número de dias fechado. É fé. Abraão aqui, quando ele recebeu a palavra, ele prosseguiu, progredindo. Aparece Isaac, aparece Jacó, assim por diante, nesses 3 anos da promessa. De repente é formada uma nação.
Debaixo, responda. Debaixo da graça. Exatamente. A distorção religiosa, a Bíblia diz, eu quero até dar um exemplo disso, se o irmão quiser ler, eu leio aqui no Apocalipse. Abra as vossas Bíblias no Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Diz a palavra do Senhor nosso amado Deus. Vamos analisar bem a palavra, como está a revolução religiosa, está bem? Olhando bem nas atitudes e nas ideias e nas falsas visões que Deus revelou uma campanha. Isso não existe nada. Não existe. Deus revelou uma fé de investimento e Ele está cheio de pessoas assim. Pode ler, irmão. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Primeiro é o 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome a graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Compreenderam? Agora, hoje, o que é que está tirando a palavra e acrescentando? Falsas visões, falsas revelações. A Bíblia fala uma coisa, é tudo de graça. Não, Deus me revelou para você fazer um propósito, para ser um objetivo. Isso não é bíblico. Jamais. A igreja de Galácia, ela foi classificada como uma igreja feiticeira. Deus abençoou tudo de graça e o inimigo pôs na mente pela obra. Deus dá tudo de graça porque a sua palavra ela é com juramento.